história de mulheres na Bíblia, deixa lá a primeira lá. Isso, deixa aí. Quando a gente vai contar a história das mulheres na Bíblia, as histórias são extremamente reduzidas. Quase não tem mulher na Bíblia, o que não significa que não tenha mulher na história do povo de Deus. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Cada mulher que conseguiu ter o seu nome registrado na Bíblia, primeiro foi pela graça do bom Deus. E por esse Jesus que empodera as mulheres e que inclui as mulheres. E segundo foi porque elas fizeram algo assim muito determinante. Ou que de alguma maneira a trajetória delas marcou a trajetória do povo de Deus. E eu queria trazer a história de uma mulher aqui. E eu fui pesquisar sobre essa mulher, o texto é grande, então eu vou pedir para você não precisa abrir não, mas você fica com o dever de casa, que é Juízes 19, né? O capítulo 19, o capítulo 20 e o 21. E essa mulher, ela é vítima de feminicídio. Ela tem uma morte muito trágica e muito dura. E eu confesso para vocês que eu não queria falar dessa mulher. Eu fiquei uma semana fugindo dessa mulher, porque essa mulher me incomodou muito. E eu falei, meu Deus, o tema já é violência, eu ainda vou lá falar uma história dessa. E eu fiz uma outra palestra há 2 semanas atrás, porque o convite foi para que a gente repetisse o que foi feito no Congresso de Mulheres. Mas Deus falou, não vai ser isso. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu achei que eu tinha trazido a palestra antiga no meu pendrive aqui, né? Aí eu cheguei aqui e falei, gente, eu vou mudar a história. Não foi, Flávia? Quando eu fui procurar a palestra, cadê? O ser humano aqui esqueceu de salvar no raio do pendrive lá e não deu certo. Então, gente, é dessa mulher que eu vou falar, que é a concubina. E ela só tem esse nome porque a gente não sabe o nome dela. E o autor do texto bíblico pegou algo que de alguma maneira desmerecia essa mulher. Abandonou o nome dela para trazer a ela um status que a sociedade dava, que era um status de inferioridade. E pesquisando sobre essa mulher, eu encontrei o relato, o resumo de um homem que fez, né? O homem fez um resumo dessa história. E nesse resumo, ele falava assim, ó. Opa, não tem problema não. Naquela época não havia rei em Israel. É ele contando a história. Cada um fazia conforme parecia bom aos seus olhos. A apologia, né, o chamado ao fato de que não havia rei em Israel, aponta que a escrita do livro é tardia, já no período dos reis, mas não tão tardia a ponto das crises monárquicas com os filhos de Davi, provavelmente no tempo de Saul. A história deste capítulo gira em torno de um levita que vai atrás da sua concubina e a leva de volta para a sua terra natal. Antes, porém, eles param em Gibeá, cidade da terra de Benjamim. Lá são acolhidos por um senhor, também efraimita, e pousam em sua casa. Um grupo de homens da cidade vai até a casa do senhor e exigem que o levita seja entregue a eles, para que haja um estupro coletivo. O levita fica em segurança, mas a sua concubina é atirada para fora da casa e é estuprada a noite inteira. Pela manhã, o levita sai e vê que ela está estirada no chão, ao batente da porta. Ele a põe em cima do seu jumento e vai para Efraim. Chegando em casa, com uma faca, ele a esquarteja em 12 partes e envia uma a uma para todas as tribos de Israel. Resumidamente, é isso que acontece. Então, esse autor traz esse resumo. Lembra que eu falei que eu era mexicana? E aí eu resolvi escrever o meu resumo sobre essa história, a partir da minha experiência como mulher. E aí essa história ficou assim. A história fala de uma mulher estigmatizada, como inferior no casamento. Ela era uma espécie de segunda esposa que assumia também a condição de escrava. Ela era taxada como concubina. Esta mulher, registrada no texto sem nome, não aguentou o comportamento do marido. Saiu de casa, é assim que o texto começa dizendo.
voltou para a casa do pai. Seu marido foi até a casa do sogro com a finalidade de fazer as pazes. O texto diz que ele queria falar-lhe ao coração. O pai, quando encontrou o genro que vinha buscar sua mulher, o acolheu e ficou muito generoso com ele. Era gentileza em cima de gentileza. Ia pedindo para ele ficar o tempo todo. Só que chegou uma hora que ele falou, não, a gente vai embora para casa. E aí ele vai para casa, mas no meio do caminho ele tem que parar para ficar hospedado. E o texto diz que ninguém queria dar casa para eles. Até que um homem da mesma origem que esse senhor acolhe essa família em casa. A mulher, o senhor lá, né, o levita e o ajudante do levita. Enquanto eles estão fazendo festa, o grupo da cidade fala, me dá esse homem que nós queremos violentar esse homem. Aí o senhor da casa, querendo defender a própria honra, porque tinha uma lei da hospitalidade e ele não podia ficar mal na história, falou assim, não, olha só, ele está na minha casa, vocês não vão poder fazer nada com esse homem, mas eu tenho uma filha virgem e tem a mulher dele. Então eu faço o seguinte, eu dou elas duas para vocês, vocês fazem o que vocês quiserem, mas vocês protejam ele, por favor. E aí os homens falaram assim, a gente quer ele. Quando o senhor, o levita, viu que o negócio estava ficando apertado do lado dele, a versão revista e atualizada não traz isso, mas algumas outras versões em português trazem essa diferença e quando você vai para o texto original é isso que diz. O levita jogou a mulher para o lado de fora. Fez assim, ó, gente, fecha a porta. E aquela mulher foi estuprada a noite toda. Quando amanheceu de madrugada, os homens foram lá, jogaram aquela mulher no chão. O levita, quando amanheceu, ia dar no pé. Quando ele abriu a porta, quem é que estava estirado lá? A mulher. E ele falou, levanta, vamos embora. A mulher não respondeu. Então ele pegou a mulher, botou a mulher no jumento, levou a mulher para casa, cortou a mulher em 12 partes e mostrou para todo mundo na cidade dele. Quando as pessoas viram aquilo, elas disseram, meu Deus, o que foi isso que aconteceu? Nunca se viu tamanha tragédia em Israel, uma mulher esquartejada. Saíram correndo para falar com o levita. O levita contou assim a história. Então, sabe o que é? Estava voltando para casa, de repente, estava hospedado, uns homens foram lá, tentaram me matar e estupraram a minha mulher. Quem conta um conto, nem sempre aumenta um ponto. Aí você falou, meu Deus, que coisa horrível, para vocês verem. Agora, vocês são homens como eu, o que vocês vão fazer? Nós vamos defender você. E eles vão lá, lutam com o povo, matam as mulheres do povo e depois as tribos de Israel dão 600 mulheres para que aquele povo seja reconstituído, porque aquele povo também era uma tribo. Então essa seria a história contada pelo meu lado. O que aconteceu com aquela mulher, o nome daquela mulher, a gente não sabe. Aquela mulher ficou esquartejada lá. E aquele homem, vocês continuem lendo o texto bíblico para depois vocês saberem o que de fato aconteceu. E aí, eu fiquei pensando, né? Que a gente precisa, o final do capítulo 19 é muito interessante, porque o autor do texto fala assim, ó, ponderai nisso, considerai e falai. Então se conta a história e se faz um convite para que a gente pense sobre isso. E eu aceitei esse convite no texto bíblico. E aí eu fui pensar sobre isso. Fui pensar sobre essa mulher que vivia essa violência. E aí eu encontrei o meu corpo.
eu encontrei as minhas irmãs, eu encontrei as mulheres brasileiras, e eu fui ver quem tinha sido esquartejada no ano de 2016 aqui no Brasil. E com uma busca rápida no Google, eu encontrei 3 mulheres que foram esquartejadas aqui no Brasil. Põe aí para mim, Flávia. Vai passando aí, pode passar. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Dá um cliquezinho mais aí. Deixa eu ver se eu botei. Ai, ainda não botei. Mas só que... tá, tem os 3 nomes. Então, olha quem eu encontrei. Eu encontrei... Vejam vocês, foi semana passada. Tá aqui. Gente, que coisa chique. Eu não preciso olhar ali. Olha aqui. Meu Deus do céu. Bom demais. Então, teve a Ana Cláudia Abigo, no dia 9/12. Teve a Júlia Varenga Formizano, no dia 2 de novembro. E agora, dia 13, teve a Flávia Maria do Nascimento. E sabe por que a Flávia foi esquartejada? Porque ela criou uma conta no Facebook. E o marido não queria. Foi por isso que ela foi esquartejada no Recife. E nós temos também, de uma maneira simbólica, os nossos corpos esquartejados. Nós também temos algumas de uma maneira física, mas muitas vezes nós temos os nossos corpos esquartejados pela sociedade. Muitas vezes essa mídia perversa mostra a gente como um corpo, nada mais que isso. Tem um desodorante masculino, e eu vou pedir a solidariedade dos homens para não comprar mais esse desodorante, porque a gente alimenta esse tipo de propaganda, que se chama Axe, né? Se você for fazer uma análise da propaganda deles, é só homem macho, tem um monte de mulher depois que usa o Axe. E eles lançaram uma propaganda em revista que o movimento feminista conseguiu tirar de circulação, que dizia assim, telefone de homem não tem agenda, tem cardápio. Carne para consumo. Em 2015 saiu o Mapa da Violência contra a Mulher. O Mapa da Violência é uma publicação que sai todo ano, mas em 2015 trouxe o homicídio de mulheres. Então é um panorama de mulheres que morrem no Brasil. E eu queria trazer muito rapidamente alguns dados dialogando com o texto dessa mulher que o autor fez questão de dizer que era uma concubina. Como eu contei na história, uma concubina significava uma mulher inferior. E infelizmente a gente vive numa sociedade que vai hierarquizando a gente, né? Se a gente é negra, a gente tem um lugar entre as mulheres. Se a gente é branca, a gente assume um outro lugar. Se nós somos gordas, a gente assume um outro lugar. Se nós somos mulheres magras, magricelas, nós temos um outro lugar. Se nós somos franguinhas, né? Filezinho na flor da idade, a gente tem um outro lugar. Mas se a gente já entra no isenta, a gente vai assumindo um outro lugar. E a sociedade vai hierarquizando a gente e vai dizendo que existe mulher melhor e mulher pior. As prostitutas, nós que não somos, olhamos para elas e nos consideramos superiores a elas. E aí, você sabe o que o Mapa da Violência diz pra gente? Que o homicídio entre mulheres brancas diminuiu. Uma queda de 9%. Então hoje, graças a Deus, nós temos mulheres brancas sendo menos mortas. Por outro lado, o índice de mulheres negras mortas aumentou 50%. Estou dando só estatística. Tá? Tá lá, tá divulgado. Eu tenho um texto aqui, eu posso passar para vocês. A base disso é o racismo.
precisa se engajar nisso. É uma temeridade a gente entender que racismo não bate na nossa porta. A gente entender que racismo não está dentro da igreja. Porque ele está sim, e a gente precisa ter coragem de se posicionar em relação a isso. Então, aquela mulher, porque tinha uma condição inferior entre as mulheres, estava mais vulnerável. Porque na hora, como diz a minha mãe, que a porta torceu o rabo, quem é que foi jogada lá às feras? Foi a concubina. A mulher virgem ficou dentro de casa. O agressor. Quem foi o primeiro agressor daquela mulher? Os homens que a estupraram? Ou quem jogou para eles? Onde começou a agressão? Lá na rua? Ou em casa? O marido daquela mulher, a fim de se salvar, jogou ela para a rua. Agora lembra que o início da história diz que por que aconteceu? Isso tudo se deu por quê? Porque ela saiu de casa. Porque ela entupiu os pacová com aquele homem, sabe-se lá o que ele estava fazendo. Ela não aguentou mais e teve que sair de casa. Então é um ciclo de violência que já foi falado aqui. E aí, você sabe o que o mapa da violência diz pra gente? Que, infelizmente, os maiores agressores de mulheres estão dentro de casa. O mapa diz isso aqui pra gente. As crianças, meninas, até 11 anos de idade, elas apanham do pai ou da mãe. E, infelizmente, são as mães que batem mais do que os pais nessa idade. Mas é claro que a gente não tem que culpar as mães, porque nós somos inseridos numa cultura machista. Então nós, mulheres e homens, somos vítimas dessa cultura machista. A mãe tem um monte de coisa para fazer dentro e fora de casa e que às vezes entende que a palmada é a única solução. Quando a gente fala de adolescentes, esse número muda. Quem agride mais as adolescentes, 26% são os pais, os homens, e 23% são os parceiros ou ex-parceiros. Quando eu vou falando de mulheres mais adultas, também, parceiros e ex-parceiros. E tem mulheres idosas que sofrem agressão, que apanham. E aí, nesse caso, os maiores agressores são os filhos. E aí eu preciso dizer que mulheres são majoritariamente agredidas por homens. E nesse relato, a concubina também foi agredida por homens, dentro e fora de casa. E aí eu quero agradecer a Deus por todos os homens que estão presentes aqui. Eu quero uma salva de palmas para essa almarada, gente. Pela coragem de vocês estarem se dispondo a escutar isso. Porque vocês vão ser agentes de transformação naquela rodinha onde só tem homem. Não é isso? Naquela rodinha onde só tem homem. E eu sei que os homens da igreja não estão envolvidos nisso. Mas na rodinha que só tem homem, falar que gostosa, hein? Se eu pego, não sobra nada. E às vezes, não, porque o homem da igreja não fala isso não, né? Amém? Isso é um outro ponto depois, né? Uma outra palestra, está na hora de comer. Então tá bom. Mas a gente precisa entender que os homens podem ser agentes de educação de outros homens. Assim como nós, mulheres, também podemos criar filhos e filhas sob uma outra perspectiva também. Libertadora. Que olha para outra pessoa, não como maior ou menor que você, mas que olha como um igual, como alguém que tem tanto valor quanto eu. Aquela mulher foi vítima de estupro.
o que é você ter o seu corpo invadido por um homem violentamente. Agora você imagina vários homens invadindo o seu corpo violentamente. A gente teve um caso de estupro coletivo aqui, há pouco tempo atrás, de uma menina. E 70% do tempo, fora, na discussão, eram homens culpabilizando a menina. Eu não vou aqui questionar o comportamento moral dela. Não me cabe aqui. Agora, por pior que seja o comportamento moral, nenhuma mulher merece ser estuprada. Nenhuma mulher merece ser tocada sem que ela deseje. Nenhuma mulher pode ser um pedaço de carne que alguém acha que pode passar a mão dela. Esteja ela de calça apertada ou não, esteja ela de top ou não, eu não tenho direito de tocar no corpo da outra pessoa se ela não me autoriza. Eu não tenho, independente. Se for o Osama Bin Laden, agora não vai ser mais, né? Mas se fosse ele, eu não poderia tocar na outra pessoa. E esse mapa mostra pra gente que a violência física é a que mais mata. Isso a gente já sabe, né? A maioria das mulheres que morrem vítimas de violência, né, são por violência física. Agora, o que eu não sei se vocês sabem é que 5 minutos, né? Estou acabando. Eu não sei se vocês sabem que 73% dos homens que morrem são por arma de fogo. Quando esse dado passa para as mulheres, esse dado baixa para 40 e poucos %. Então, das mulheres que morrem no Brasil, assassinadas, 40% são armas de fogo. Os outros restantes são estrangulamento, enforcamento, facada, objetos contundentes, é você tacar alguma coisa na pessoa e a pessoa morrer. O que indica as mulheres sofrem mais para morrer do que os homens. Isso é indicativo. Se são os parceiros que mais violentam as mulheres, isso é indicativo de método cruel e de crime de ódio. Eu vou ter que parar por aqui, mas eu tenho um texto e eu vou passar para a Heloísa e vocês podem ter acesso a esse texto. Agora, gente, eu não queria dar 5 minutos. Eu não queria ficar só na parte ruim da história, não. Tá? Eu não queria. Porque o mesmo texto que diz pensar e ponderar sobre isso, é o texto que fala assim: age, fala alguma coisa, faz alguma coisa. E esse é o chamado para a gente. O povo de Deus restaurado, o povo de Deus que tem a violência transformada dentro da gente, tem que fazer alguma coisa. E que bom que isso está na nossa mão. Porque a gente leva como carteirinha o autor da vida, aquele que regenera, aquele que pega um corpo esquartejado de violência e renova pelo poder do Espírito Santo, aquele que sopra no vale de ossos secos e faz tudo ficar em pé de novo. E aí eu fiquei pensando, como é que a gente pode ser canal para escrever outras histórias para outras mulheres? E até a nossa própria história também. A primeira coisa é que uma história tem no mínimo 2 lados. E a gente precisa ter coragem de escutar o outro lado da história. Às vezes a gente fica só com um lado e vai com preconceito escutar o outro lado. Isso quer para homens e para mulheres. E a gente, quando se coloca na posição de quem vai colaborar com restauração, a gente tem que escutar cuidadosamente todos os lados da história. Porque todos são vítimas. Numa situação de violência, homens e mulheres são vítimas. Por mais que nós mulheres soframos. A outra coisa é que a gente precisa sair da nossa apatia. Porque o jornal está
falando isso? A gente sai da nossa apatia, a gente às vezes só fica na simpatia. Poxa, que chato, né? Mas o convite é para ser empático, ou seja, é para se colocar no lugar da outra pessoa. E aí quando a Leila fala assim, nossa, eu nunca fui prostituta, eu nunca tive contato com essas pessoas, mas eu fui lá. Amém. Eu fui lá, me coloquei lá. Bispa Marisa, vocês não sabem disso, mas atendia a prostituta. E ela vinha do jeito que viesse. Que ela foi, mas ela é médica, que às vezes ela cuida de mim, né? Ia lá e tocava naquelas mulheres com DST, com doença sexualmente transmissível. É se colocar no lugar da outra pessoa. E a última coisa, e aí é um convite para nós mulheres. E os homens, vocês são muito bem-vindos, mas agora é um papo de mulher para mulher, Marisa, tá? A gente precisa exercer uma coisa que se chama sororidade. Sororidade não é uma palavra conhecida pra gente assim. Se a gente fala de fraternidade, a gente sabe o que está dizendo, né? Sororidade é o feminino da fraternidade. Só que no nosso caso, na luta pela garantia de direito das mulheres, sororidade é uma aliança política. É eu olhar para minha irmã e valorizar ela ao máximo, ainda que eu discorde dela. Nós somos criadas para competirmos umas entre as outras. É assim que a gente é criado. Para olhar a outra, para desejar a roupa da outra, para olhar o defeito da outra. Nós precisamos nos proteger mutuamente. Não seja você a primeira pessoa a difamar uma outra mulher. Não seja você a primeira pessoa a fazer fofoca da vida da outra mulher. Porque nós somos educadas sim para isso. Só que nós temos, no poder do Espírito Santo, a possibilidade de transformar isso. Nós temos que nos proteger. Vem falar de alguma mulher mal para mim para você ver uma coisa. Eu vou até escutar, eu vou até ter um posicionamento. Mas lá fora é igual família, né? A gente se pega entre a gente, né? Mas lá fora ninguém vem falar mal da nossa família, não. E que nós mulheres tenhamos coragem de sermos mais sororais, de sermos companheiras, porque é só assim que a gente vai vencer toda a ordem de discriminação que a gente sofre. Que Deus nos abençoe. E eu quero fazer uma oração. Pastor termina sempre com oração, né? Não tem jeito não. Pastora também. Pastora também, né? Aquela concubina não tinha nome. Mas eu e você conhecemos mulheres que têm nome e que são esquartejadas e que apanham e que são estupradas, inclusive pelos maridos, quase todo dia dentro de casa. E eu queria te convidar a pensar nessa mulher agora e a gente vai orar por ela. Senhor, muito obrigada por esse espaço de resistência que está se criando aqui. Muito obrigada por esse espaço profético que está sendo feito aqui. Muito obrigada pela vida da Heloísa e por todas as pessoas que estão engajadas na garantia de que essa profecia anunciada aqui, Senhor, se transforme em realidade na vida de cada um e cada uma, Senhor. E nos becos e vielas dessa cidade, Senhor. Deus, toma cada mulher que ainda que a história diga que não tem nome, mas Tu conhece a cada uma pelo nome, Senhor. A cada um pelo nome. E o Teu Santo Espírito vá em direção, consolando, confortando, abençoando, dando força, tirando as escamas dos olhos para olhar diferente, Senhor. Envia a gente lá mesmo, Deus, para que a gente possa ajudar a romper esse ciclo de violência. E nós queremos repreender na autoridade, no nome de Jesus, todos esses sistemas de dominação e morte que se colocam, Senhor Deus, para oprimir a vida de mulheres e homens. E te pedir que a sua igreja, Senhor Deus, assuma esse compromisso, Pai, para que em sororidade a gente defenda mulheres e homens de toda a ordem de discriminação, preconceito e violência. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém.